Gatos terapêuticos têm sido uma valiosa fonte de apoio emocional por décadas, trazendo conforto às pessoas em momentos difíceis. No entanto, quando Oscar, o gato, chegou a um lar de idosos, ele não parecia interessado nos pacientes. Contudo, o que aconteceu em seguida deixou uma marca profunda em suas vidas, superando qualquer impacto que médicos ou enfermeiros pudessem proporcionar. Essa história incrível teve início em 2005, quando Oscar iniciou sua missão no Centro de Enfermagem e Reabilitação Steer House, localizado em Rhode Island. Embora gatos em funções de empregos não fossem comuns, para Oscar, isso era mais uma jornada do que um trabalho convencional. Ao lado de outros 5 felinos, ele foi acolhido pelo centro com o propósito de oferecer apoio a pacientes que sofriam de Alzheimer, doença de Parkinson e outras condições debilitantes que turvavam sua compreensão do mundo ao redor. Inicialmente, Oscar parecia apenas mais um gato, embora apresentasse peculiaridades distintas. Nos primeiros dias, ele não demonstrou qualquer afinidade com o papel terapêutico, evitando cuidadosamente a proximidade com as pessoas. Oscar passou por alguns incidentes curiosos. Em várias ocasiões, surpreendeu a equipe com seus assobios altos sempre que alguém tentava pegá-lo, demonstrando uma aparente falta de afeição pelos pacientes e uma clara preferência pela solidão. De tempos em tempos, ele desaparecia por horas, deixando as enfermeiras em uma busca frenética para descobrir seu esconderijo, que poderia ser debaixo de uma cama, dentro de um armário de zelador ou explorando prateleiras na sala de recreação. Embora a equipe já tivesse usado cães terapêuticos em situações semelhantes, essa foi a primeira vez que decidiram experimentar com gatos. No início, havia uma certa apreensão, mas não havia motivo para não tentar. A reputação da Steer House como uma das principais instalações da região a tornava um local frequente para estudos e pesquisas médicas. Foi nesse contexto que o Dr. David Dova estava imerso em um estudo quando Oscar fez sua primeira aparição. Naquela época, David não tinha a menor ideia de que aquele gato viria a transformar completamente sua vida. David era conhecido por sua dedicação ao trabalho, concentrando-se principalmente em sua pesquisa e nas interações com os pacientes. Ele era o tipo de pessoa que preferia debates fundamentados em ciência e lógica, em vez de se envolver em questões de cunho espiritual. Sua pesquisa naquele ano estava centrada no estudo da demência e estratégias para retardar a perda de memória. A Steer House oferecia o ambiente ideal para as pesquisas de David, com uma unidade dedicada ao tratamento de pacientes com demência, proporcionando um cenário propício para seus estudos. David conseguia trocar informações com a equipe, compartilhando suas observações sobre as pessoas em suas fases finais de vida e os resultados dos tratamentos aplicados. Oscar entrou na vida de David cerca de 1 ano após o início de sua pesquisa, acompanhado por outros 5 gatos. David não deu muita atenção a isso, já que sua pesquisa não tinha relação direta com a terapia com animais. No entanto, ele estava curioso para observar como os pacientes reagiriam à presença dos felinos. A maioria dos pacientes apreciava a companhia dos gatos, mesmo que alguns, como Oscar, manifestassem um comportamento desafiador. Contudo, por trás desse comportamento frio, Oscar escondia um segredo extraordinário. A equipe do Steer House começou a perceber a estranha habilidade de Oscar após o primeiro ano de sua presença. Embora ele geralmente evitasse estar perto das pessoas, parecia que ele escolhia momentos muito específicos para estar presente. Inicialmente, a equipe não deu muita importância, já que o gato estava ao lado de um paciente em um dia e ao lado de outro no dia seguinte. No entanto, não demorou muito para que eles começassem a perceber um padrão intrigante. Oscar estava se aproximando das pessoas que estavam nos momentos finais de suas vidas. Às vezes, ele visitava um paciente que faleceria em questão de horas. Todos na Steer House consideravam isso como uma estranha coincidência. E David insistia com a equipe que deveria haver uma explicação simples para esses eventos. No entanto, à medida que Oscar persistia em prever a morte, a situação tornava-se cada vez mais inquietante. Oscar já havia antecipado pelo menos 30 falecimentos quando David decidiu investigar mais a fundo. Tanto os habitantes da instituição quanto os membros da comunidade ao redor começaram a suspeitar que havia algo além disso. Finalmente, para colocar fim ao debate, David decidiu tomar medidas. Se de fato aquele gato possuísse a capacidade de prever o futuro,
David necessitava de evidências substanciais para validar suas suspeitas. Afinal, ele era um cientista cético e desconfiava de que algo a mais estava acontecendo. Era possível que algumas das enfermeiras involuntariamente estivessem sinalizando a Oscar quando a saúde de um paciente piorava, ou talvez os relatos fossem apenas fruto de um viés de confirmação. David iniciou um experimento minucioso, com o objetivo de isolar as variáveis ao máximo e observar atentamente. Para sua surpresa, nas semanas seguintes, Oscar escolheu se sentar ao lado de 2 pacientes idosos, um em uma cadeira de rodas e outro acamado, e em menos de meio-dia, ambos haviam falecido. À medida que David prosseguia com sua investigação, mais e mais descobertas confirmavam a extraordinária habilidade de Oscar. Quando o experimento chegou ao fim, Oscar havia previsto com sucesso mais de 20 mortes consecutivas. David chegou ao ponto de enviar seu estudo a uma prestigiada revista, a qual aceitou o artigo para publicação. Sua teoria sobre o fenômeno sugeria que os seres humanos poderiam estar liberando algum tipo de substância química quando estavam nos processos finais de suas vidas. Uma substância que Oscar conseguia detectar. No entanto, a verdadeira natureza dessa substância permanecia envolta em mistério, deixando todos em um estado de incerteza. Enquanto David tentava desvendar a ciência por trás da habilidade de Oscar, outras pessoas passaram a acreditar que isso tinha origens sobrenaturais. Alguns especulavam que Oscar estava atravessando de um mundo para outro, enquanto outros sugeriam que ele possuía algum tipo de sexto sentido. Embora David não abraçasse essas teorias, reconhecia a complexidade de rejeitá-las completamente. As habilidades de Oscar deixaram de ser apenas uma história local e passaram a ser objeto de uma pesquisa científica rigorosa. Funcionários do centro passaram a monitorar os sinais de Oscar para alertar as famílias dos pacientes. Quando ele se aproximava de um paciente, era o sinal para a família realizar uma última visita. Oscar proporcionou momentos preciosos para muitas famílias de entes queridos. Na comunidade local, ele ficou conhecido como o Anjo da Morte e era tanto temido quanto amado. Oscar alcançou destaque nas notícias nacionais, com manchetes que ecoaram em todo o país e emissoras de televisão que exploraram esse fenômeno intrigante. Embora ninguém desejasse a visita de Oscar, sua presença era considerada uma bênção. Muitos dos pacientes da Steer House não tinham familiares para visitá-los, e mesmo quando tinham, muitos sofriam de distúrbios de memória, o que dificultava a conexão com seus entes queridos. As memórias dos pacientes podiam desaparecer e reaparecer, mas a presença de um gato era sempre constante e reconfortante. Eles não precisavam saber quanto tempo ele estava ali ou qual relacionamento tinham com ele. Oscar estava ali apenas para oferecer apoio. Ele permaneceria ao lado deles até o fim e, após a partida, sairia silenciosamente, aguardando o momento em que outra pessoa precisasse dele. Ninguém desejava encarar a solidão no momento da despedida, e Oscar assegurava que ninguém enfrentasse esse momento sozinho. Em algumas ocasiões, quando os familiares insistiam para que Oscar deixasse o quarto, ele simplesmente se recusava. Ele assobiava, miava e arranhava a porta após ser trancado do lado de fora. Era como se ele soubesse que sua presença era essencial para os pacientes naqueles momentos delicados. Eventualmente chegou a vez do próprio Anjo da Morte. Com a respeitável idade de 17 anos e após ter facilitado as despedidas de centenas de pessoas, Oscar nos deixou. Não havia ninguém para prever sua própria morte, mas ele mesmo o fez. Oscar escolheu compartilhar seus últimos momentos com as enfermeiras e médicos da Steer House, incluindo David. Esse pequeno gato havia começado sua jornada no centro de forma relutante, mas o impacto que ele teve na vida de tantas pessoas foi verdadeiramente notável. Oscar partiu deixando uma marca profunda e um legado incrível. Sua habilidade única transformou vidas, proporcionou conforto em momentos difíceis e inspirou pesquisas científicas e especulações sobre o além. Se você se emocionou com essa história, não deixe de compartilhar nos comentários abaixo. Mas espere, isso não é uma despedida. Imagine um gato faminto com uma folha na boca indo a uma loja para comprar peixe. O que acontece em seguida é realmente inacreditável e tocará seu coração. Este é um daqueles momentos que você não vai querer perder. Preparado para mais um vídeo emocionante do canal Amo Meu Patudo? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela nesse momento e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!